Olá, caro irmão, caro estudante, que Deus possa abençoar a sua vida, assim como tem abençoado a minha, relembrando a carta de Paulo aos Coríntios. Não vou me estender muito no meu falar, eu vou deixar que a palavra de Deus ministre no nosso coração. Se você já leu a carta de Paulo aos Coríntios, você vai concordar comigo, você vai entender, relembrar, melhor dizendo, que ela é riquíssima. Ali Paulo nos ensina a como lidar com certas situações, a como resolvê-las de forma sábia e também como corrigir certos princípios errados que não batem com a palavra de Deus e certas condutas também que tenta denegrir o evangelho e de maneira alguma a gente pode permitir que isso aconteça, não é verdade? Porque a gente está aqui como soldado de Cristo e a gente tem que pelejar em prol daquilo que agrada ao Senhor através dos ensinamentos bíblicos. Então que Deus possa falar ao seu coração, assim como já tem falado muito ao meu, porque já tem um tempinho que eu estou analisando, que eu estou meditando, porque aqui eu deixo o papai falar comigo primeiro. Mas papai tocou no meu coração para que eu também possa trazer um pouquinho do que ele ministrou ao meu, quando eu fui relembrar de novo a carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Então, olha só, antes da gente tratar certos assuntos nessa carta, porque eu vou ver se nesse vídeo eu consigo ir até o capítulo 4, tá bom? Porque, conforme eu ressaltei, essa carta ela é riquíssima. Mas é importante, assim, só como base de conhecimento, tá? Eu falar alguns pontos bem rápido aqui para você. Não precisa anotar agora, depois é só voltar o vídeo e anotar, tá bom? Então, olha só, é importante a gente entender sobre a fundação da igreja em Corinto. Sim, como é que aconteceu o surgimento dessa igreja? Antes de Paulo mandar essa carta para essa igreja, teve uma fundação, essa igreja teve um início, não é verdade? Então, o início da igreja em Corinto surgiu aproximadamente entre 50 a 52 depois de Cristo, tá? Isso ocorreu ali quando Paulo trabalhava e morava com os irmãos Áquila e Priscila. Lembra de Áquila e Priscila? Que ajudou Paulo ali no seu trabalho missionário, trabalhou junto com ele fazendo tendas. Pois é. Então, e Paulo, ele permaneceu ali em Corinto aproximadamente 18 meses naquela cidade, tá? 1 ano e 6 meses. Então você pode anotar aí, que eu sei que você já está com um papelzinho e uma caneta, porque você é uma pessoa sábia e você vai analisar. Isso se encontra lá em Atos, capítulos 18, do 1 ao 11, e 1 Coríntios, capítulo 2, verso 3. Tá bom? Então, Paulo ficou ali aproximadamente ali na igreja, na cidade de Corinto, melhor dizendo, aproximadamente 1 ano e 6 meses, e ali fundou essa igreja. Logo após partiu para dar sequência à sua viagem missionária. Depois que Paulo partiu, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, demonstra que Paulo escreveu uma carta para essa igreja, mas que essa carta ela se perdeu. Antes do quê? Antes de Paulo mandar essa carta de 1 a Coríntios. Então, antes dessa carta de 1 Coríntios, Paulo mandou uma anterior, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9. E ela se perdeu. Mas, o que ocorreu ali? Eu estou olhando para a Bíblia aqui, ó. A minha Bíblia aqui. Você pegou a sua? Tá? Vamos lá? Então, logo depois que essa carta se perdeu, né? Ocorreu de pessoas irem até Paulo, que ele se encontrava em Éfeso, tá? E levar para Paulo certos acontecimentos que estavam ocorrendo nessa igreja, no qual ele foi o fundador. Então, veio perguntas inquietantes sobre a conduta de alguns crentes na igreja. Então, foram servos de Deus até Paulo e falaram: olha só, Paulo, tá acontecendo algumas coisinhas lá na igreja, estou parafraseando, tá? Tá
acontecendo algumas coisinhas lá na igreja que não é muito do agrado. Não bate com os parâmetros bíblicos, melhor dizendo. Tem certos cristãos que não estão agindo de forma correta. Não estão agindo conforme você nos ensinou, conforme está na palavra. Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Tá bom? Então, a cidade de Corinto, antes da gente analisar a carta de Paulo aos Coríntios, eu estou indo muito rápido, estou tentando ir bem devagarzinho, de forma bem simples, para que possa fazer com que venha abençoar todo aquele que tiver o alcance desse vídeo, as coisas mais difíceis, o contexto histórico, a gente podia explorar aqui, mas isso não tem como a gente fazer num vídeo de aproximadamente 30 a 35 minutos. Isso a gente deixa para o seminário, e se você puder, compre um livro que ressalta sobre a cidade de Corinto, como é que era a cultura grega, helênica, como é que os gregos pensavam. Será que os romanos foram influenciados pela cultura grega? Nessa época aqui que Paulo estava em Éfeso e escreveu a carta de 1 Coríntios, como era o pensamento daquele povo ali de Corinto? Como era a cultura de Corinto? Então, é isso que eu quero falar aqui rapidamente. Olha só, a cidade de Corinto, que era na Grécia, era uma cidade portuária e um rico centro comercial. Então, era muito movimentada, concorda? Então, sendo uma das mais florescentes cidades gregas, possuía uma população que incluía gregos, romanos e orientais. Então era aquela mistura de povos, de cultura, de conhecimento, só que ali predominava a cultura helênica, a cultura grega, tão conhecida também pelo apóstolo Paulo, tá? Essa cidade de Corinto, na Grécia, ela exigia com orgulho o templo. Sabe qual é o templo que exigia? Da Afrodite, já ouviu falar? Era a deusa do amor e da fertilidade. Com suas o quê? 1000 prostitutas. Então as prostitutas desse templo da Afrodite, elas raspavam a cabeça e ficavam ali nas praças se prostituindo. Por isso que na carta de 1 Coríntios, Paulo fala para as mulheres não cortarem o cabelo. Por isso também outro contexto histórico que eu não vou ressaltar agora, porque Paulo manda as mulheres ficarem caladas na igreja. Tá em 1 Coríntios. Também faz parte do contexto histórico, da cultura ali. Então, quando tiver certas proibições na Bíblia, de certas coisas, antes de a gente pensar que é machismo, antes de a gente pensar que é grosseria, corre e analisa a cultura daquele povo. Como é que as pessoas se comportavam? Por que Paulo falou para não cortar o cabelo? Porque toda aquela que cortava o cabelo, tinha cabelo curto ou careca, era considerada uma prostituta. Vamos dar sequência? Deixa eu correr. Então, essa cidade de Corinto era uma cidade orgulhosa, né? Diante da sabedoria grega, diante daquele templo da Afrodite. Então, era uma cidade orgulhosa, promíscua e rica, próspera no comércio e perversa. A gente vai analisar isso através de certas condutas de novos convertidos na igreja de Corinto que não queriam abandonar as práticas antigas, tá bom? Então vamos lá, rapidamente também, só como um conhecimento bem rápido para você, qual foi o autor da carta de Paulo aos Coríntios? A gente fala de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, ou aos Coríntios, mas a gente sabe que quem foi o autor dessa carta foi o Espírito Santo, não é verdade? Que ministrou sobre a vida do apóstolo para que ele pudesse disciplinar, né, os servos de Deus. E o escritor foi o apóstolo Paulo, e essa carta foi destinada aos cristãos da cidade de Corinto. A data eu já falei aproximadamente, e Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Da onde eu tirei essa passagem bíblica? Da onde eu tirei, melhor dizendo, esse ponto, esse fato que eu estou falando, que Paulo escreveu essa carta quando estava em Éfeso. Se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 8. Anota aí. Tá? Ele recebeu má notícias da igreja em Corinto através de alguns membros da casa de Cloe. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11.
Então, ele recebeu notícias não muito agradáveis sobre essa igreja. A igreja que ele fundou. Poxa, Paulo é o pai da fé daquele povo. E ele recebe notícias não muito legais. Imagine, né, quando os nossos pastores recebem notícias não muito boas. Pô, estão ali, estão pelejando, estão dando o máximo. Paulo se dedicou àquela igreja, né? Ficou ali 1 ano e meio aproximadamente, se dedicando. E quando ele continua sua viagem missionária, sua vida, né, peregrinando, propagando o evangelho, ele recebe notícias dessa igreja lá em Éfeso que as coisas não andam muito bem, que o povo está agindo de forma totalmente contrária aos seus ensinamentos. Imagine que tristeza para o servo de Deus, para aquele que se dedicou ao máximo, né, para poder ensinar a palavra de Deus àquele povo, e ele vê que aquele povo não está agindo da forma como ele ensinou. Vamos continuar aqui. Então, Paulo, ele recebe essas má notícias e ele manda a carta de 1 Coríntios para esse povo, para essa igreja, para fazer o quê? Para corrigir e para responder também certas questões. Então, quando a gente vai analisar aqui a carta de 1 Coríntios, a gente vê que Paulo manda essa carta para corrigir o quê? Alguns pontos eu botei aqui, anotei rapidinho, para eu não esquecer. Olha só. Para corrigir divisões amargas, a gente vai trabalhar isso hoje. Disputa entre os crentes. Também para corrigir a imoralidade de muitos cristãos dentro ali da igreja, que permitiam o quê? Vícios antigos, mais baixos, né? Vícios, comportamentos mundanos. Também para corrigir o quê? A liberdade cristã. Muitos abusavam da liberdade cristã. Também para corrigir certos mestres, o quê? Legalistas, que ensinavam de modo contrário ao apóstolo Paulo. E que também foram contra o apostolado do apóstolo. E ele teve que se defender nessa carta e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Também ele manda essa carta para corrigir a autoridade apostólica dele, conforme eu ressaltei, do apóstolo Paulo, e também para corrigir formas cristãs de adoração. Porque o povo, eles estavam tão sem temor, tão carnais, e a Bíblia mesmo ressalta isso, que eles estavam agindo de forma errada na adoração. Havia desordens durante a ceia do Senhor, havia desordem durante o culto, e em relação também aos dons espirituais. Que bagunça, né? Eu falo sorrindo, mas não é fácil. Hoje a gente também vê cada loucura, não é? Eu acho que certas loucuras, certas igrejas que estão meio loucas, deviam analisar com calma a carta de Paulo aos Coríntios. Aqui tem certas coisas que são bizarras, que são tristes, mas também que você fala, meu Deus, que loucura. E Paulo corrige isso com muito amor, com disciplina de um pai na fé. E a gente vai aprender, né? E aquele que já aprendeu, ele vai relembrar para poder aplicar na sua vida, no seu ministério, porque a gente quer ser bênção, não é verdade? A gente não quer ser pedra de tropeço, maldição para ninguém. Glória a Deus, aleluia. Então, Paulo manda essa carta para corrigir esses pontos que eu acabei de abordar e também para responder certas questões. Eu não coloquei todas aqui, mas é só para você ficar ciente como início, para responder concernente ao matrimônio. Paulo fala sobre o matrimônio nessa carta. Paulo também explica, ensina, trabalha esse assunto de se o cristão deve comer carne oferecida a ídolos ou não, e também sobre os dons espirituais, que é um capítulo, um assunto aqui bem conhecido na carta de 1 aos Coríntios, não é verdade? Então vamos lá. Sem mais me estender, porque eu já estou me estendendo, eu não posso botar esse vídeo muito extenso. Eu confesso, irmãos, que está sendo um desafio eu sintetizar essa carta, que só um capítulo a gente poderia fechar um vídeo. Mas eu vou tentar pincelar alguns assuntos de forma assim bem sucinta, do capítulo 1 ao capítulo 4, tá bom? Então, só assim para a gente poder se atualizar,
a divisão da carta, tá bom? A divisão da carta do capítulo 1 ao verso 1 ao 9, tá anotando? Do capítulo 1 ao verso 1 ao 9, entra a parte de introdução, saudações e ações de graça do apóstolo Paulo para a igreja, ok? Do capítulo 1, do verso 10 ao capítulo 4 ao verso 1, é tratado sobre o problema das divisões, o quê? Partidárias. Nessa igreja, existia 4 grupos separados. 4 grupos separados. Vamos analisar aqui quais eram estes grupos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ressalta que existia o grupo que estava dividido. Eu não vou ficar falando assim, não. Eu quero que você leia. Abra a palavra aí de Deus aí, tá? 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10. A gente vai ler até o verso 13. E diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, do verso 10 ao verso 13. Irmãos, Paulo falando, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está como se estivesse suplicando. Peço-lhe que todos estejam de acordo naquilo que falam. E não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Aqui Paulo está falando. Para que venha ter unidade, para que o corpo dessa igreja possa ficar coeso, possa ter união, né? É necessário que vocês possam entrar num acordo, para que o que for decidido, todos possam estar no mesmo pensar, no mesmo propósito, na mesma atitude, somando junto. Ele começa rogando isso. E é em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está rogando. E continuando aqui no verso 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há briga entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, no caso Pedro, eu sou de Cristo. Então, se você for ver, tem 4 grupos aí divididos. Tem o grupo aí, analisa comigo, vamos lá para a Bíblia. Tem o grupo de Paulo, né? Que muitos eram a favor de Paulo, porque Paulo foi o fundador da igreja, então seguia os ensinamentos de Paulo. E fechava com Paulo e acabou. Não estava aberto também para ouvir a mensagem de outro, os ensinamentos do outro. Fechava com Paulo. Tinha também o grupo de Apolo, aquele homem eloquente, né, que fala lá em Atos, poderoso nas palavras. Tinha o grupo de Apolo. Tinha também o grupo que era mais tradicionalzinho, né, que falava assim: não, só vou escutar o apóstolo de Jesus, Pedro. Era o grupo de Cefas. E tinha o grupo que não era, não vou me unir a grupo que está idolatrando, né? Assim que muitos falam, que está idolatrando ou que está colocando acima de Cristo. Não vou me unir a esses grupos. Então tinha um grupo que não se unia nem o grupo de Apolo, nem o grupo de Cefas, no caso Pedro, e nem o grupo de Paulo, mas era o grupo que? Eu sou de Cristo. Só que também, esse grupo também de Cristo, ele corria um grande risco de prepotência. Então é uma linha muito tênue. Quando a gente vai analisar certos grupos, a gente tem que atentar o que Paulo fala no verso 13. Acompanha comigo. Será que Cristo está dividido? É como se Paulo falasse assim nas entrelinhas. Não tem que haver grupo nem de A, nem de B, nem de C, nem de D. Vocês têm que fazer o que eu expliquei para vocês fazerem no verso 10. Estejam unidos num só propósito, num só comando, aleluia, numa só missão. Isso traz união. E esse espírito de partidarismo aqui, desses grupos, eles estavam o quê? Minando o amor, né? Isso é muito triste. Então tinha esses 4 grupos aí. E Paulo ensina aos coríntios aqui que eles devem andar unidos no mesmo pensar e parecer, na mesma decisão, tá aí no verso 10. Então, o que essas divisões nos trouxe? Acompanha comigo o pensar, o analisar. Depois você, como um bom sábio, você vai ler, né, as passagens no qual eu estou te passando, analisar
e depois refletir com o que eu estou falando agora. O que essas divisões trouxe para essa igreja? As divisões partidárias aqui, ela estava ocorrendo o quê? O que estava ocasionando, melhor dizendo? Ela estava trazendo exaltação para o homem. Porque tinha um grupo de Apolo, tinha um grupo de Paulo, tinha um grupo de Cefas, tinha um grupo de Cristo. Aí Paulo fala, peraí, Jesus está dividido? Porque Jesus ama todos vocês. Jesus quer cuidar de todos vocês. Vocês fazem parte do corpo. Então não tem que ter grupo A, B, C, D. Ah, só vou somar no grupo tal. Não vou ajudar fulano, não vou ajudar ciclano. Peraí, somos todos um corpo. E o corpo tem que estar unido. É isso que Paulo ensina os coríntios aqui. Então esse espírito partidário, ele quase destruiu o amor cristão dessa igreja. Porque quando Paulo vai ressaltando aqui no capítulo 2, no capítulo 3, e dando sequência, Paulo vai falando, irmãos, como essa igreja é carnal. Como essa igreja, ela não pode comer comida sólida, ela não pode comer comida sólida que ele está se referindo aí, ensinamentos espirituais sólidos, profundos, porque eles são meninos na fé. Eles precisam tomar leitinho. Gente, já está quase chegando, quase 30 minutos de vídeo, e eu ainda nem cheguei no capítulo 3, eu sabia que isso ia ocorrer, mas tudo bem. Então, o segundo ponto que eu quero abordar aí, sobre as divisões, que essas divisões derivavam-se do orgulho e da sabedoria humana. Eu gostaria que você anotasse 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 até o capítulo 2, verso 5. Você vai ver que bate com o que eu estou falando. E leia capítulo 1, do 11 ao 13, tá? Não vai dar para eu ler devido ao tempo, mas aqui você vai ver que as divisões ocorriam porque eles estavam orgulhosos, eles estavam nariz em pé, né? Eles não queriam um ouvir o outro. Ali era em evidência naquela cidade a cultura grega, no qual exaltava o homem, a sabedoria humana. E Paulo também fala nessa carta sobre isso. Outro ponto também que eu quero ressaltar aqui é que quando você vai analisar no capítulo 1, do verso 18 ao 25, fala que a cruz é a sabedoria de Deus apresentada aos homens. Então Deus aqui vai trabalhando, né, vai fazendo assim, usando Paulo para poder trazer em evidência a sabedoria humana, mas também destaca que essa sabedoria humana, ela é o quê? Essa sabedoria humana, ela não tem capacidade para poder discernir as coisas espirituais. Paulo também ressalta que a comunidade cristã dos Coríntios não foram chamados dentre os sábios. Quando você vai ler capítulo 1, do verso 26 ao 31, quando ele fala assim, que ele chamou os desprezados, aqueles que não são para ser, e assim vai, porque eu não vou poder ler devido ao tempo, Paulo estava se referindo a esses coríntios. Paulo estava ressaltando para eles que eles foram chamados dentre os sábios, mas não eram os sábios. Que Deus chamou aqueles que eram desprezíveis, aqueles que não eram. Eu vou ler rapidamente, capítulo 1, do 26 ao 29. Só para não ficar nas minhas palavras. Irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humanas, humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir as nadas que são, para a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus ali fez questão de chamar aqueles que não eram nada, aqueles que não eram considerados, aqueles que não eram segundo a sabedoria humana, principalmente ali naquela cidade que era tão em evidência, que era tão assim honrado a sabedoria dos gregos. Deus fez o inverso. Deus chamou aqueles que não são. Deus levantou aqueles que não são ali naquela igreja para demonstrar que não era a sabedoria humana, aleluia, era o poder de Deus neles. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, Jesus, eu tenho que terminar. Vai ter que ficar para o próximo vídeo. E aqui também fala que em seguida Paulo traz um exemplo lindo de humildade. Paulo ressalta no capítulo 2, do 1 ao 5, mostrando para os coríntios como é que ele chegou lá. Ele fala,
ele fala que ele chegou lá falando de forma simples. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhe o ministério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Se você for ver essa carta aqui, você vai ver que toda hora tá batendo na sabedoria humana, toda hora tá enfatizando, dizendo que não é isso que o homem, que é uma nova criatura, tem que buscar, e sim a sabedoria de Deus. Por quê? Porque o que estava em evidência, aquele que não servia a Deus e queria, era a sabedoria, né? Era a sabedoria helênica, era a sabedoria daquele mundo que estava em voga, que estava bombando, se pode dizer assim. E Paulo bate muito forte nisso, falando, eu quando estive aí, eu falei normal, eu falei na simplicidade. É como se ele estivesse falando assim nas entrelinhas. Eu conheço. Eu fui criado aos pés de Gamaliel. Eu andei por esse mundo afora. Eu sei, eu conheço esse mundo helênico, mas eu fui na simplicidade, eu fui no amor. Eu